Vem aí os trabalhos festivos da Assembleia de Deus Ministério do Belém em Matão. Nos dias 25 e 26, acontecerá o encontro de jovens e adolescentes. No dia 25, às 19 horas e no dia 26, às 18h30. Em ambos os dias estará conosco o pastor Cláudio Dourado, vindo da cidade de Jundiaí. No dia 26, às 9h30 da manhã, acontecerá o nosso encontro das crianças. Estará conosco a tia Tamires, vinda da cidade de Araraquara. E finalizando os nossos trabalhos festivos, acontecerá no dia 27, a partir das 9 horas da manhã, a Conferência Missionária. Estará conosco o pastor Zedequias Trajano, da Secretaria Nacional de Missões, vindo da cidade de Guarulhos. Convidamos a toda a igreja para estar presente nos nossos trabalhos festivos. Nós temos a certeza, Deus tem uma palavra para o seu coração. Até lá! Aleluia, glórias a Deus, saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Meus amados irmãos, estamos começando este abençoado culto. Talvez vocês que nos acompanham aí através do canal 14.1 TVM esteja diferenciando o nosso cenário de hoje, é porque nós estamos num período de festa abençoado. Estamos realizando este culto neste momento, aqui neste anexo à nossa igreja, e por isso que esse cenário é diferente pelo nosso tempo de festividade. Nós vamos nesse instante nos colocarmos em pé, vamos continuar este culto, iniciá-lo, com uma oração. Deus tem feito grandes coisas no meio de nós nesse período festivo, estamos só no começo, ainda temos esse final de semana. Certamente neste culto não será diferente. Sei que Deus tem algo muito especial para realizar no meio de nós nessa noite. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nós te damos graça por esse dia tão maravilhoso, por esse dia especial que o Senhor tem nos concedido, de estarmos na sua casa, Pai, para junto nós oferecermos o nosso culto de louvor e adoração a Ti, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem algo especial para realizar nessa noite. Ó Pai, fala conosco através dos louvores, através da sua palavra. E nós cremos numa noite de milagre e poder sobre as nossas vidas, ó Pai. Receba a nossa adoração nessa noite, assim que nós pedimos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, meus amados. Vamos louvar a Deus com os hinos da nossa harpa cristã. Juntamente com a nossa irmã Rosângela, vamos louvar o Senhor porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Os nossos amigos ouvintes que nos ouvem nessa noite. Seja uma boa noite de salvação. Nós estamos aqui para adorar esse nome santo do Senhor. E neste momento nós queremos juntos com você louvar um hino da harpa cristã de número 73. Aleluia, Jesus. Pecador, escuta a voz do Senhor. Se estás cansado, oh, vem descansar. Vem, não te detenha, sem nenhum temor. Deixa o teu fardo e vem repousar. Vem a mim. Descansarás, toma o meu jugo.
Louvado seja Deus. Meus irmãos, vamos nesse instante nos colocarmos em pé, convidar aqui o diácono, nosso irmão Nicodemos, para que faça a leitura oficial do culto dessa noite, seguido de uma oração, e após nós vamos continuar louvando a Deus nesse instante, porém, juntamente com os nossos jovens. Também cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, que estão nos ouvindo, que também Deus venha fazer parte das vossas vidas nessa noite, também assim saudando com a paz. Abramos a nossa Bíblia, irmão, na primeira epístola universal do apóstolo João, no capítulo 1, a partir dos versículos 8. E assim Deus falará conosco através da sua palavra, que diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se disser que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém? Cristo é o que morreu por nós na cruz do Calvário. Vamos orar nessa noite. Tenho certeza que Deus derramará das suas bênçãos sobre as vossas vidas. Meu Deus, meu Pai maravilhoso, meu Pai que está no céu, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te suplicamos pelas tuas bênçãos, Senhor Jesus, pela tua graça derramada sobre as nossas vidas. Pai que está no céu, nós te louvamos, Senhor Jesus. Por isso que nessa noite, Senhor Jesus, que a sua palavra seja viva e eficaz e aderente aos lares, Senhor Jesus, abençoando a cada um e tocando o coração de cada um pelo teu Espírito Santo. E assim nós pedimos que derrame das tuas bênçãos sobre nós que estamos aqui. Nós te louvamos, Pai. E assim nós te pedimos no teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nesse instante, então, nossos jovens já estarão aqui se aproximando. Vamos continuar louvando ao Senhor Jesus. Em breve nós também já vamos ouvir a palavra de Deus, mas neste momento é um instante que nós expressamos o louvor da nossa alma, a nossa alegria e a nossa adoração em servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, que tanto tem feito para conosco. E este é o momento que nós vamos então louvá-lo Ele com toda a alegria do nosso coração, em especial com os nossos jovens. Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto,
Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Meus irmãos, como é bom louvarmos ao Senhor, e nós vamos nesse instante continuar louvando a Ele com as nossas ofertas, os nossos dízimos, as nossas contribuições. Nós fazemos este momento com muita voluntariedade, com muita gratidão em nosso coração. Você já sabe, nossos irmãos que acompanham o nosso culto pela TVM, pelas redes sociais, sabe que nós fazemos isso com muita alegria, mas temos todas as nossas manutenções para que este culto chegue até você, nós que estamos aqui, e isso se faz através das nossas contribuições, e para tanto, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, apenas um versículo da Palavra de Deus, que está em Provérbios, no capítulo 3, e o verso 9. 2 versículos, Provérbios 3, verso 9, e o verso 10, diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém? Promessa do Senhor para aquele que contribui alegremente na casa e na obra do Senhor. Nós vamos, neste momento, fazer uma oração, e após nós estarmos orando, a irmã Rosângela louvando enquanto nós contribuímos na casa do Senhor. Senhor Deus Pai, nós te damos graça por essa oportunidade maravilhosa de nós expressarmos a nossa gratidão a Ti, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem provido nas nossas vidas, Pai, na nossa casa, na nossa família. Nosso coração é grato por tudo quanto o Senhor tem feito. E neste pequeno gesto de ofertar e dizimar na sua casa, nós estamos dizendo a Ti, ó Pai, abrindo nosso coração, a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito, Pai. Receba a nossa oferta como, ó Deus, oferta agradável a Ti, Pai. Assim nós pedimos e Te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Com alegria, vamos contribuir. Você que está na sua casa, você pode assim fazer. Você está vendo aí o Pix, que é o CNPJ da nossa igreja. Vamos lá. Aleluia. Continuamos adorando o nome santo do Senhor, que é tremendo e poderoso. Aleluia, Jesus. Não me esquecer.
Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, nesse instante, convido a todos, vamos nos colocarmos em pé. Chegou uma hora muito especial do nosso culto. Todo culto é especial, mas neste momento nós vamos ouvir a palavra de Deus através da vida do nosso pastor. Estaremos orando e em seguida, em pé como estamos, nós vamos recebê-lo aqui com toda a alegria. Oremos. Senhor Deus, Pai, nós te damos graça por este culto, por tudo quanto o Senhor já tem realizado no meio de nós, já podemos sentir a sua presença, nossa alma se alegrou através dos louvores, Pai, mas neste momento nós vamos ouvir a sua voz através da palavra ministrada. Use o teu filho, como o Senhor já tem feito, que continua sendo um canal de bênção para as nossas vidas, porque nós precisamos ouvir a sua voz nesse instante, é o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, os presentes nesse culto, nesse local, bem como aqueles que estão no canal 14.1 e também nas redes sociais da igreja. Nós queremos nesse momento trazer da parte de Deus uma palavra aos nossos corações. Aqueles que estão em pé, podeis ficar sentado, você no seu lar, certamente Deus tem uma palavra para você nessa noite. E aquele que busca o Senhor, sempre da parte dele, ele tem uma palavra para a sua vida. Assim, nesse momento, a qual nós estamos aqui, diante dessa tribuna para trazer o que Deus tem para falar conosco, eu os convido para que abramos as nossas Bíblias. No Evangelho São Lucas, no capítulo 17, né? 15, nós estaremos lendo os primeiros versículos e compartilhemos com todos essa palavra importante da parte de Deus. Recapitulando, no Evangelho São Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, nós estaremos lendo a palavra de Deus, que assim nos disse. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse a seu pai, Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Amém. Queridos irmãos e amigos, nós estamos numa parábola da palavra de Deus escrita na Bíblia Sagrada, falando sobre as pessoas ou aquela pessoa que não valoriza o que tem. Talvez você tem pai, tem mãe, tem irmãos, irmãs, tem tudo de bom na sua casa, no seu lar, o pão de cada dia, a saúde, o carinho, o afeto do pai, da mãe, e aí sucessivamente. Porém, nem todos valorizam o que têm. Eu digo uma coisa, é uma palavra que eu sempre tenho comigo. Normalmente, a gente valoriza aquilo que nós temos depois que perdemos. Quando perdemos, aí nós sentimos falta daquilo que tínhamos, daquilo que desfrutávamos, e aí sucessivamente. Nessa parábola a qual nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus, não é diferente, é igual. Nesse texto a qual nós lemos, a própria palavra nos fala que um certo homem tinha 2 filhos. Logicamente o mais velho, automaticamente o mais novo. E o mais novo, ele simplesmente entendeu que ele poderia viver na independência, quer dizer, não precisava de nada para a sua vida, simplesmente ia viver dissolutamente, de acordo com o seu pensamento, de acordo com o seu coração, de acordo com o seu viver, de acordo com os seus amigos, e aí por diante. Hoje também não é diferente. As famílias, nós vimos que, infelizmente, é normal os filhos
às vezes saírem de casa e às vezes não voltam. Vimos que hoje a maioria das cidades do estado de São Paulo, principalmente nas grandes metrópoles no Brasil, sempre tem os moradores de rua, aquelas pessoas que vivem aí no mundo e não tem um teto para morar. Mas tem sim. É que realmente deixam de viver no seu lar, por mais simples, econômico, mais, assim, bem para falar até numa comunidade, mas tem no seu lar. Porém, não valoriza e não procura, talvez, se organizar na vida e também melhorar o seu bem-estar social. Mas nesse texto, nesse versículo, nós lemos, fala de uma pessoa, talvez, com um coração arrogante, com a vida talvez independente, e aí foi o que ele fez. Seus pais, logicamente, pelo texto que a Bíblia nos fala, tinha suas propriedades, tinha seus bens, tinha suas produções, e aí sucessivamente, o que ele fez? Simplesmente ele pediu uma formal de partilha, pedindo para que o pai assim o fizesse, que fizesse a distribuição dos bens por antecipação. Ora, nós sabemos que isso aí é impossível. Pode-se fazer com outro remédio jurídico, mas não antecipar dessa forma. Porém, nós vimos que ele chegou ao pai e disse: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E o pai que fez? Simplesmente repartiu. A sua parte é essa, está aqui, usufrui, faça o de melhor com ele, seja inteligente, investe, aplique para a sua vida futura ou para a sua velhice. Mas nem todos, principalmente nos dias de hoje, nem todos pensam assim para a sua manutenção e também uma estabilidade quando chega numa idade mais avançada. Esse jovem, muito inteligente, entre aspas, né? Os próximos versículos nos falam. Versículo 13 fala: E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali dispersou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Quantas pessoas a gente vê hoje, nós deparamos, pessoas que já teve um bem-estar, teve a sua economia, viveu no lar bem assim, abastecido, né, financeiramente, com todos os privilégios, e hoje vive pedindo misericórdia nos faróis, aí nas avenidas, nas portas de banco, pedindo ajuda para a sua sobrevivência. Mas se analisarmos o início da sua vida, alguns, eles tinham o seu poder econômico, vivia os seus pais, na proteção dos pais, amparados. Esse jovem, quando ele entrou no seu coração essa maldade, nós vimos que ele foi viver a sua vida, foi gastar a sua riqueza, que de uma forma não correta ele passou a ter, e ele começou a viver, a esbanjar. Diz as palavras de Deus nos próximos versículos: e havendo gastado tudo isso, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer-se. Nós vimos necessidades. Vimos que a própria palavra de Deus nos fala que ele gastara tudo até na prostituição, nas orgias, e aí foi vivendo, e o dinheiro acaba. Isso sem dúvida nenhuma. Se não tiver uma fonte de renda, vai acabar. Isso nós sabemos, todos nós temos esse entendimento. Porém, quando passou a ter necessidade naquele lugar, ele sentiu necessidade e ele foi trabalhar. Aonde ele seria um patrão ou um futuro patrão,
antecipadamente também, assim como a sua herança, ele também passou a padecer necessidades. Passando necessidades, ele foi trabalhar. E foi trabalhar, certamente não tinha uma profissão, mesmo que tivesse uma profissão regulamentada, ele não teria serviço, porque nos prova a palavra de Deus que naquele lugar passou grandes necessidades. Aquele lugar começou a cair, vamos dizer, a economia, faltou emprego, faltou alimento, e aí tudo por aí. E ele começou a trabalhar numa profissão, talvez que hoje é um pouco assim humilhante. Ele foi cuidar de porcos, foi alimentar os porcos do seu Senhor, que ali pela misericórdia concedeu oportunidade para ele. Mas nós vimos que a fome que ele tinha era tanto que ele desejou comer os alimentos em que os porcos comiam. Quer dizer, ele dava alimento para o porco, vendo o alimento, o porco alimentando, ele desejava comer aquela comida. Talvez é até meio assim desgastante dizer uma palavra como essa, mas é uma realidade, porque a Bíblia nos fala, nos ensina, dizendo tudo isso. E nós vimos no versículo 16, nos fala: e desejava encher os seus estômagos com as bolotas que as comidas comiam, e ninguém lhe dava nada. Quer dizer, ele começou a sentir na pele o que é a necessidade. Ele passou a sentir realmente o que é ter uma casa, ter um lar, ter um pai, ter uma mãe que o apoie, que cuide. E ali ele começou a sentir e ficar se preocupado. Aí vem uma segunda parte do texto, a qual nós estamos aqui comentando, que todos aqueles que erram precisam arrepender-se. E nós sabemos que esse pai é um pai muito especial. Quando esse filho começou a sentir que estava passando necessidades, veio em si o pensamento, quer dizer, caiu em si, da linguagem de hoje, né, bem conhecido, caiu a ficha. Né? Ele falou: puxa, que coisa errada que eu fiz na minha vida. Por que eu saí da casa do meu pai? Por que eu antecipei meus bens? E agora eu não tenho casa, não tenho alimento, não tenho amigos, porque os amigos vão embora. Enquanto tem algum recurso, tem amigos. Quando não tem recursos, os amigos vão embora. Isso é natural até os dias de hoje. Isso faz parte do sistema, do mundo. E nós vimos que, na verdade, começou a sentir essa necessidade. E começou a lembrar: na casa do meu pai tem tudo, olha, os jornaleiros, os colaboradores do meu pai, tem tudo. E eu aqui nessa miséria, o que eu fiz na minha vida? Talvez você que está ouvindo a palavra de Deus nesse momento, tem um filho assim, um filho, uma filha, alguém no seu lar. Talvez você é um que praticou como esse, saiu da sua casa, foi viver dissolutamente. Os dinheiro, tal, os recursos que você tinha, você foi gastar hoje, nos dias de hoje, com drogas, com prostituições, e aqui acabando com o que tem e sem um retorno e também uma esperança de uma vida melhor. Mas saiba de uma coisa: a melhor vida, podemos dizer, é na casa do Pai. Na casa do Pai é o melhor lugar que podemos viver. Esse rapaz, vejamos que ele disse, no versículo 17, e caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Aí ele caiu, se tocou, né? Na linguagem de hoje, se tocou que, afinal de contas, ele foi não inteligente. E sabemos que tudo se tem um preço a pagar. Porém, a Bíblia, a palavra de Deus, nos fala
aquele que confessa, aquele que deixa, alcança misericórdia. Misericórdia só tem quem tem um pai bondoso. Quem tem um pai bondoso, amoroso, ele pode até dar uma segunda oportunidade para um filho desobediente, um filho que está fora da casa do pai, ou um filho que anda dissolutamente aí no mundo, vivendo o que o mundo oferece. O mundo não tem nada de bom para oferecer para ninguém. Não tem. Quem tem o melhor para oferecer para cada um de nós é o nosso Pai Celestial. O nosso Pai que está no céu. Ele conhece-nos desde o ventre de nossas mães, quando somos gerados, já nos conhecia e também conhece nós desde o primeiro dia de vida, acompanhando, e o fôlego de vida, a saúde que temos, nós devemos tudo ao nosso Pai, o nosso Pai espiritual, estão falando. Mas vejamos também que os nossos pais materiais, eles, biológico, ele também tem o prazer, tem o amor de cuidar dos filhos em todos os momentos. Nessa passagem, nós vimos que ele, caído em si, quer dizer, a sua consciência começou a trabalhar, vendo que ele fez coisa errada, ele tomou uma decisão na sua vida. Para aqueles que conhecem a Bíblia, aqueles que leem ou estudam melhor ainda, a Bíblia conhece essa passagem. Nós vimos que esse jovem, mesmo nessa vida miserável que vivia, ele estava, na verdade, tomando uma decisão de tentar recuperar. E vejamos o que nos fala no versículo 18 do texto. Ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e pedir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele caiu em si, se arrependeu e disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. É certo que em algumas culturas no mundo, os filhos saem cedo de casa para ter a sua independência. Às vezes dá, às vezes não dá certo. Porém, esse jovem, ele disse: irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Quer dizer, ele se humilhou, procurou o pai, pediu perdão, pediu misericórdia a ele. Pai, pelo menos me ajuda, dá um emprego para mim. Dá um emprego, eu vou trabalhar com os seus trabalhadores. Eu vou, o mesmo que ele fizer, eu vou estar fazendo também. Então nós vimos que aí é um momento de arrependimento e também de humildade. Diante da honra, vai a humildade. Quem é humilde sempre tem caminhos bons para caminhar. Então nós nunca podemos ser exaltados. Nesses versículos nós vimos que esse jovem, ele pediu perdão, pediu misericórdia, e o pai assim o perdoou. Assim também o nosso Pai que está no céu, o nosso Deus, ele está pronto para perdoarmos de todas as nossas ofensas, de todas as nossas ignorâncias, de todos os nossos pecados, de todas as nossas fraquezas. Ele está pronto para perdoar. Aqui nós vimos o exemplo de um pai que, na verdade, ele é amoroso e aceitou. E nós vimos que na continuação desse versículo, ele fala: ele levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão
E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu, e perante ti já não sou digno de ser chamado como teu filho. Mas o pai, com a sua vida amorosa, o pai sempre estava e sempre está, o pai espiritual e o pai material, e sempre estava à esperança que um dia esse filho retornasse para a sua casa. E a oportunidade foi dada. Alguns não entendem o porquê que alguns pais são longânimos. Às vezes alguém pode dizer, não deve receber de casa em volta, mas não. O verdadeiro amor de Deus, o verdadeiro amor de um pai, que é pai de verdade, o filho, por mais errado que ele faz, ele arrependido e confessando as suas erros, a sua ignorância, o que acontece? Alcança a misericórdia. O seu pai sempre estava aguardando, esse filho voltará, esse filho vai voltar para a sua casa. Nessa noite também não é diferente. Nós sabemos, alguns filhos pródigos do nosso pai que está no céu, precisa voltar para a sua casa espiritual. Precisa voltar para a casa onde o Senhor, nosso Deus, Ele quer você em espírito, alma e corpo, servindo a Ele e tendo o alimento para alimentar a sua vida física, mas principalmente a sua vida espiritual. O pai, muito alegre, muito contente, viu que, na verdade, ficou feliz em ver o filho voltando. Não estava como saiu de casa. Estava, logicamente, de uma forma como uma pessoa, um andarilho, vamos dizer ali, mal trajado. Vamos fazer uma imaginação aqui, né? Barbas por fazer, cabelos compridos, sem cuidados da roupa, mal cheiroso, e aí tudo assim acontecido. Mas esse pai não olhou essa situação. Traduzindo para nós, o nosso Deus não olha qual é a sua situação hoje, como você está fisicamente e também espiritualmente. Ele está com os braços abertos para te abençoar, para perdoar os seus pecados, para transformar a sua vida. E nesse texto nós vimos ele, quando o encontro do pai com o filho, nós vimos um próprio versículo, nós lemos aqui, versículo 20, nos fala, parte, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Quer dizer, ali houve um momento de afeto, de carinho, porque ambos estavam distantes, mas o pai estava aguardando a volta e ele confessou, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faça como os seus jornaleiros. Olha o que o pai disse para os seus trabalhadores. Vai lá, traz depressa a melhor roupa, e vestiu-o, e põe-lhe um anel na mão e sandálias no pé. Trazei-o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos. Isso quer dizer, aquele momento de tristeza para o pai, aquele momento de sofrimento para o filho que saiu do lar, estava-se ali encerrando uma etapa na vida daquele jovem e um pai também alegre e a sua esperança sendo concluída com a vinda do filho, ainda em vida, ainda em oportunidade. Igual modo, Deus está esperando por você também. Ainda enquanto você tem vida, enquanto você tem a saúde, enquanto o Pai está dando oportunidade, volte para a casa de Deus.
Volte para a presença de Deus. Comparando nessa parábola, nós vimos que esse rapaz, ele errou no sair, mas ele acertou no voltar para o lugar certo. E uma frase que eu tenho comigo: aquele que volta para a sua casa não erra o caminho. Quem volta para os pés de Jesus não erra o caminho. Ele é o caminho. E Jesus disse, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer dizer, o Pai, ele é aquele que está no ponto estratégico para que possa vê-lo. E nessa noite, o Pai espiritual, ele está dando oportunidade para você. Volte para a casa de Deus. Volte para a sua presença. E nós vimos que houve naquela casa, com a chegada daquele jovem, houve uma festa. Tinha música, tinha alimentos, regozijaram, roupa nova, anéis dos dedos. Isso faz parte de uma alegria. Sabe o que acontece? Quando um homem, uma mulher, se arrepende dos seus pecados e ele volta para a casa de Deus, há uma grande festa, uma festa lá no céu, porque um pecador que se havia perdido, ele foi salvo. Ainda oportunidade. Deus te dá essa oportunidade nessa noite. Assim como o Pai recebeu o Filho gostoso, fez uma grande festa, o nosso Pai espiritual está esperando por você, para que você possa também ser recebido e lá no céu um grande banquete. Por que não dizer na sua casa? E nós na igreja também alegramos quando a pessoa aceita Jesus como Salvador da sua vida ou retorne para a casa aonde ele teve o seu nascimento espiritual. Que Deus abençoe. Faça uma reflexão na sua vida e aceite Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quantos podem agradecer a Deus por essa palavra? Amém? Neste momento, nossos jovens já estão aqui se aproximando. Nós vamos louvar a Deus com mais um hino. E enquanto eles louvam ao Senhor Jesus, eu tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, porque Ele falou ao nosso coração nessa noite. Você que ouvindo a palavra de Deus e se viu na figura deste jovem que tentou tudo pela sua vida e já não tinha mais esperança. E eu digo a você, como foi pregado com muita unção e autoridade de Deus nessa noite, há esperança. E essa esperança se chama Jesus Cristo. E Ele está nessa noite de portas abertas para recebê-lo. Não importa a condição da sua vida, o quão errado você tem andado até hoje. O Senhor pode e Ele quer mudar a sua vida. Basta você tomar essa decisão como este jovem que nós ouvimos na palavra de Deus. Ele assentou-se no seu coração, na sua consciência e disse: eu vou voltar para a casa do meu Pai. E essa é a noite que Deus preparou para que você encontrasse o Pai. E Ele está aqui de braços abertos. Nós estaremos orando pela sua vida ao término deste culto. Você está vendo aí o WhatsApp. Entre em contato conosco. Nós estaremos orando por você. Eu não pecar contra ti, Senhor, a tua palavra escondi, minhas vestes
vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são seus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, as vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, tem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glórias a Deus. Meus irmãos, amigos, nós chegamos ao fim do nosso culto nessa noite. Muito alegre por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nesse instante, nós vamos nos colocarmos em pé, nós vamos fazer essa oração para nós encerrarmos o nosso culto. Nós estamos, como você pode ver, num cenário diferente, nós estamos num período de festa na nossa igreja. E ao término da bênção apostólica, os nossos irmãos que estão em casa, não desligue o seu televisor, porque nós vamos passar toda a programação deste período festivo da nossa igreja. Você é o nosso convidado especial. Nós estaremos orando agora, o pastor dando a bênção apostólica, mas não desligue, porque em seguida nós teremos toda a programação e você, como dito, é o nosso convidado para estar conosco nesses dias de bênção que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Amém? Vamos nos colocarmos em pé. Estaremos orando, agradecendo a Deus por este culto, também por aqueles que hoje se decidiram por Cristo. Amém? Senhor Deus Pai, nós te damos graça por este momento, por este culto maravilhoso, que nós podemos sentir a sua presença, estarmos diante de Ti e sermos alimentados pela Sua palavra. Pai, nós te damos graça pela vida de cada irmão que está aqui na igreja, Pai, também aqueles que estão nos lares, ouvindo através do nossa TVM, ó Pai, que o Senhor possa alcançá-los de uma forma especial, aqueles que se renderam a Cristo, Deus, que a sua paz, a sua alegria, neste momento invada o coração desta alma abatida e triste, ó
ó Pai, restaurando da sua condição difícil e pecaminosa, porque o Senhor é um Deus poderoso para salvar e transformar as vidas, ó Pai. Também nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Estenda as vossas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E juntos dizemos amém. Que Deus abençoe e tenhamos uma boa noite. Vem aí os trabalhos festivos da Assembleia de Deus Ministério do Belém em Matão. Nos dias 25 e 26, acontecerá o encontro de jovens e adolescentes. No dia 25, às 19 horas, e no dia 26, às 18h30. Em ambos os dias estará conosco o pastor Cláudio Dourado, vindo da cidade de Jundiaí. No dia 26, às 9h30 da manhã, acontecerá o nosso encontro das crianças. Estará conosco a tia Tamires, vinda da cidade de Araraquara. E finalizando os nossos trabalhos festivos, acontecerá no dia 27, a partir das 9 horas da manhã, a Conferência Missionária. Estará conosco o pastor Zedequias Trajano, da Secretaria Nacional de Missões, vindo da cidade de Guarulhos. Convidamos a toda a igreja para estar presente nos nossos trabalhos festivos. Nós temos a certeza, Deus tem uma palavra para o seu coração. Até lá!